aí, galera? Andei meio sumidinha por aqui, né? Tá difícil conciliar Twitch com o YouTube, mas perdão pelo vacilo. Vamos lá. No vídeo de hoje eu vou responder perguntinhas que vocês mandaram pra mim lá no Instagram. Inclusive, se você não me segue lá, não deixe de seguir, porque lá eu me comunico diariamente com vocês. Eu sou muito ativa nos stories, principalmente. A gente conversa sobre várias questões. Então, não deixe de me acompanhar nas redes. Basicamente, todas as minhas redes são Squirrely TV. Tanto Instagram, quanto Twitter, quanto Twitch e aqui no YouTube. Tá? Então não deixe de conferir meus outros canais. Vamos que eu tô animada, porque dessa vez teve muita pergunta legal. A primeira pergunta é: quais são seus objetivos para o futuro em relação à sua carreira como jogadora e streamer de Dota 2? Na verdade, tiveram várias perguntas sobre esse mesmo tópico. Teve outra aqui perguntando qual o seu maior objetivo como streamer, ou o streamer é uma ponte para um objetivo seu. Vou tentar não me estender muito sobre esse assunto, mas assim, eu sou muito feliz trabalhando com stream, eu sou muito feliz trabalhando com YouTube. Eu gosto muito do que eu faço hoje e eu não me imagino fazendo outra coisa. A questão é que pela educação que eu tive em casa, eu me preocupo muito com o futuro. Então eu penso, por exemplo, imagina eu com 50 anos sendo streamer de Dota 2. Complicado, né? Fora que eu tenho uma coisa dentro de mim que toda vez que eu sinto que eu tô estagnada, eu fico pra baixo, sabe? Eu gosto de sempre estar caminhando pra frente, assim, pra evoluir, tanto na parte profissional quanto na parte pessoal da vida mesmo, tá? Então, só pra dar um pouco de contexto pra vocês, hoje o que paga minhas contas é stream, 100% das minhas contas são pagas com Twitch. E isso faz com que eu tenha que streamar. Obrigatoriamente eu preciso fazer lives. Inclusive, nos dias que eu não tô muito legal, nos dias que eu tô mais pra baixo, tem dias que a gente não quer aparecer, não quer conversar, não quer ter contato. Então isso pra mim é um problema que eu quero resolver. A minha intenção é poder chegar num patamar onde eu consigo streamar só quando eu tô bem, sabe? Quando eu tô com energia, quando eu tô pra cima, porque é essa energia que eu quero passar pra vocês também. Então, hoje, o meu objetivo atual é conseguir conciliar YouTube com stream. Eu comentei com vocês que a gente monetizou o canal, né, do YouTube, mas os ganhos ainda são muito baixos. Então, por exemplo, até hoje a gente monetizou dia 1º de janeiro e hoje eu tô gravando esse vídeo dia 11 de março. Eu não recebi R$ 1 do YouTube, né? Eu vejo os ganhos na conta e tal, mas ele tem um valor mínimo pra te depositar esse valor e até hoje eu nunca recebi nada. Inclusive, esse é um dos motivos que o canal aqui do YouTube não tá tão ativo, porque realmente quando eu paro pra gravar, editar vídeo, postar vídeo, eu acabo deixando de fazer live e isso diminui a minha renda. E isso é uma questão que eu não consigo arcar agora. A intenção é realmente ir postando vídeos no YouTube devagarzinho, fazendo o canal crescer, até chegar num ponto onde eu consigo ter a minha renda meio a meio, YouTube e stream, e aí eu consigo fazer YouTube nos dias que eu não quero aparecer e fazer stream nos dias que eu tô com mais ânimo, mais energia, pra realmente passar essa vibe gostosa pra vocês, tá bom? Esse é o meu objetivo principal agora. Até porque, pensando no futuro, eu acho que o YouTube é um canal que me permite trabalhar por muitos anos e até expandir, né? Eu realmente consigo enxergar no futuro eu trabalhando com o YouTube por muito mais tempo do que com o stream. Apesar de que eu não tenho intenção de parar de fazer stream. Eu sinto falta de fazer stream, eu gosto desse contato que a gente tem lá. Então é realmente pensando no futuro mesmo, tá? A próxima pergunta é: você se considera a musa do Dota 2, não só pela beleza ou vibe alto astral, mas também pela gameplay? Se eu te considerar, você acha exagero da minha parte? Não, eu não acho exagero, eu acho que cada um sabe de si. Mas a questão é, eu não me considero nenhuma musa do Dota 2, não tenho nem a pretensão de ser isso. Eu acho que tem gente que tá aí na luta há muito mais tempo do que eu. E eu acho que tem mulheres que representam muito mais a cena de Dota do que eu. E como eu falei, eu não tenho essa pretensão. Como você se prepara para uma transmissão de Dota 2? Você tem alguma rotina antes de começar? Gente, não, eu não tenho rotina. Não tenho rotina nenhuma. É basicamente tomar café e me arrumar. É isso. Também, assim, isso que vocês assistem na stream, principalmente na stream, né? Inclusive, mais na stream do que aqui no YouTube, sou eu. Não existe personagem, não existe fingimento, não existe roleplay. Sou eu mesmo, nua e crua? Nua não, né? Mas assim,
é a pessoa que eu sou. Eu digo mais na stream do que no YouTube, porque no YouTube, como são cortes de partidas, é muito difícil a gente ter uma conversa. Por exemplo, durante a partida, às vezes a gente tá conversando sobre um tópico e na hora de editar o vídeo pro YouTube, eu corto, porque eu acho que não é interessante pra quem assiste aqui pegar a conversa pela metade, sabe? Inclusive, é por isso que eu recomendo que assistam a minha live pelo menos uma vez, né? Eu vejo alguns comentários aqui nos vídeos de Dota, falando, nossa, ainda bem que eu não assisto essa streamer, ela é muito estressada, ela é, nossa, ela xinga, ela é braba. Gente, o que eu posto aqui no YouTube é uma partida ou outra que eu achei que seria divertido de vocês assistirem. No meu canal da Twitch, né, durante as lives, a gente tem jogos super tranquilos, eu fecho o PT com o chat, a gente joga junto, a gente se diverte, a gente conversa sobre todos os assuntos. Então, ali realmente é um cantinho especial pra vocês me conhecerem um pouquinho melhor. Nossa, hoje eu tô faladeira, eu tô saindo de vários tópicos aqui, mas não desistam de mim. Essa pergunta é muito legal. Como você lida com o sexismo e o assédio que algumas mulheres podem enfrentar na comunidade de jogos online? Vamos lá. Gente, tem tantas coisas que eu podia falar sobre esse assunto, mas eu tô com medo de entediar vocês. Primeiro de tudo, eu realmente acho que o que acontece nos jogos é um reflexo da nossa sociedade, tá? Eu não acho que a pessoa que ela é escrota num jogo de internet, ela não é escrota na vida real porque ela não é escrota. Eu acho que ela só não é escrota porque ela não pode, porque não é socialmente aceito. Porque se ela for escrota pessoalmente, provavelmente ela vai apanhar, ou ela vai ouvir várias paradas que ela não quer ouvir, né? Enfim, então eu acho que a única diferença é que ela realmente cria coragem pra ser o que ela é dentro de um jogo online. Por exemplo, você não me vê xingando ou passando por cima dos meus princípios em xingamentos quando eu tô jogando Dota. Eu posso estar puta, eu posso estar indignada, mas eu não vou xingar o cara, por exemplo, me referindo à raça dele, à cor dele, à sexualidade dele. Eu não vou porque eu acho que isso é errado, entende? Mesmo eu estando blindada atrás da tela de um computador. Inclusive, quando eu não estou em live. Então, eu acho sim que os jogos são um reflexo da nossa sociedade e eu lido com isso da mesma forma que eu lido na vida real, quando eu passo por essas situações. E aí, eu queria, antes de explicar o que eu vou explicar, eu queria dar um pouco de contexto de novo, né, aqui pra vocês, que é o seguinte. Por mais que eu faça stream, por mais que vocês estejam me vendo na tela de um computador, eu não sou um robô. Eu não sou uma atriz. Eu sou uma pessoa, como qualquer outra. Tá? Eu sinto, eu fico com raiva, eu fico triste, eu fico constrangida. Várias vezes aconteceram situações em game, com alguns xingamentos, alguns comentários, que eu realmente fiquei constrangida. Porque ninguém tá preparado pra lidar com isso quando tem uma câmera apontada pra você e 70 pessoas te assistindo. É como se você estivesse numa multidão e alguém estivesse te humilhando na frente de uma multidão. É assim o sentimento. E a gente não tá preparada pra lidar com isso. E aí, muitas vezes eu sinto que a galera que assiste cobra da gente, streamer, uma postura como se a gente estivesse realmente atuando. E eu não acho isso justo, porque, de novo, somos pessoas, né? E só nós sabemos a pressão de estar do lado de cá. A pressão de, por exemplo, cometer uma falha e ser crucificado por isso, de, às vezes, falar mais grosso, sofrer um hate e não saber lidar. Então, é realmente muito complicado. Então, apesar dessa cobrança que a galera que assiste transfere pra mim, né, pra quem eles estão assistindo, eu escolho entender e me enxergar como uma pessoa. Então eu lido da maneira que eu estiver sentindo que eu deva lidar no momento. Por que que eu falo isso? Porque junto dessa cobrança, muitas vezes vem também uma cobrança de consistência. Por exemplo, se um dia alguém me xingar e eu só mutar o cara e jogar, a comunidade me cobra que eu faça isso sempre. Se eu retrucar e xingar de volta, a comunidade vai me cobrar que eu faça isso sempre. Por isso que eu falo da consistência. Só que, de novo, eu sou uma pessoa, eu não sou uma máquina. Então, tem dia que eu tô legal, tem dia que eu tô tão alto astral que nada vai me abalar. E aí eu vou realmente mutar e vou continuar jogando. Só que tem dia que a gente já tá mais estressado, que a gente tá mal-humorado, que a gente tá com algum problema na cabeça e tá realmente estressado. E aí, nesses dias, eu me permito sentir. Então, se eu sentir que eu tenho que responder, eu vou responder. Se eu sentir que eu tenho que falar pra esse cara que ele é um frustrado de 30 anos, que mora com a mãe, que a mãe lava as cuecas freadas dele, porque ele não sabe como tratar uma mulher, e ele vem despejar a frustração da vidinha medíocre que ele leva num jogo de internet, eu vou falar. Agora, se eu achar que não vale a pena naquele dia, porque eu realmente tô muito de boa e que o ideal é mutar, eu vou só mutar e jogar. Mas eu me permito sentir.
existir. Outra coisa que eu acho importante falar aqui, já que vocês levantaram esse tópico, é o seguinte. Sempre que eu falo sobre essa questão, aparece um monte de homem falando assim, nossa, mas também me xingam e eu só muto e jogo. Ok, beleza. Se você consegue fazer isso, perfeito, Deus do Olimpo, você. Ok. Agora, eu acho que é muito complicado a gente transferir pro outro algo que é da gente, saca? Então, hoje, na minha vida, no modo geral, eu tento olhar pro outro e enxergar nele a individualidade dele. O que eu quero dizer? Não é porque eu consigo mutar o cara e seguir jogando que eu vou cobrar que outra mulher faça o mesmo, entende? Porque ela é uma outra pessoa, com outra vivência, com outros traumas e por aí vai. E além disso, tem coisas que é o que a gente consegue tancar. Por que eu digo isso? Eu sou uma pessoa que eu não tenho medo de conflito. Se eu tiver que bater boca, eu vou bater boca. Se eu tiver que discutir, eu vou discutir. Eu prefiro não em algumas situações, mas se eu tiver que fazer, tá tudo certo. Agora, nem todo mundo é assim. Tem gente que tem pavor de conflito. Tem gente que não pode ver uma discussão que se treme na base. Aí eu vou olhar pra essa mulher e vou falar que ela é menos mulher do que eu porque ela não bateu de frente com isso? Não, ela tá no direito dela de agir como ela quer agir, sabe? Nossa, são muitos tópicos sobre essa questão. Agora vamos com uma perguntinha mais leve, né? Que o clima pesou. Alguma mania ou tique? Exemplo, língua pra fora concentrada, sempre ficar de pernas cruzadas, etc. Eu tenho um mini tique que é mexer a boca quando eu tô muito concentrada. Por exemplo, quando eu tô escrevendo à mão, eu sempre mexo a boca. Eu faço tipo assim, ó. Alguma curiosidade, história engraçada sobre o sogrão? Não é teu sogro, não, é teu vô, tá? Respeita o pai da tua mãe. Gente, meu pai é uma pessoa muito reservada. Ele é muito engraçado, mas ele é muito reservado também. E esses dias foi aniversário dele e ele contou uma história que eu achei tudo. O meu pai, ele tem 5 irmãos, se não me engano, 5 ou 6, são vários. E ele cresceu numa fazenda dos meus avós, só que eles não tinham dinheiro, não tinham nada de dinheiro. Então tudo que eles produziam era para consumo, né? Então eles plantavam, às vezes eles criavam galinha, criavam porco, criavam gado, enfim. Mas sempre para o consumo, porque eles de fato não tinham dinheiro. E aí que meu avô criava porcos. E aí tem uma história que sempre que o meu avô ia bater um porco, um dos filhos apanhava. Por quê? Pra abater, se abatia com uma facada no coração. A facada, em tese, era pra ser uma só, certeira no coração, pro porco não sofrer mais do que ele precisava sofrer. Só que tinha uma lenda lá no interior de que quando você não conseguia matar o porco de primeira, era porque alguém tinha sentido pena. Então, basicamente, o que acontecia era, o meu avô ia matar o porco, aí ele não conseguia matar de primeira, ele olhava pros filhos, via quem que tava com mais cara de pena, e aí descia o cacete. Aí depois de abater o porco, quando eles pegavam o coração do porco pra ver, tava assim, tipo, uma facada bem na pontinha, tá ligado? Então, na verdade, não é porque alguém sente pena, é só porque meu avô era muito ruim em matar porcos, e aí por isso ele batia nos filhos. Você tem alguma história engraçada ou interessante sobre suas experiências jogando Dota 2? Gente, assim, Dota é um jogo que, olha, o joguinho pra gente ver coisa bizarra, né? Então as histórias que eu tenho é assim, WK Off, Tusk Sup 4 de Desola, ou alguma resenha muito engraçada que teve durante o jogo, mas uma história engraçada específica, não. Eu encontrei pessoas muito engraçadas que eu me diverti muito durante o jogo, mas nenhuma história que me vem à cabeça, assim, agora. Você acha que as mulheres são subrepresentadas na comunidade de jogos? Olha, eu não consigo falar pela comunidade de jogos como um todo, porque eu não tenho conhecimento pra isso. Eu posso falar das comunidades que eu integro, né? Que são as que eu participo, que eu tenho um pouco mais de noção do que acontece. Primeiro, essa pergunta ela pode ser um pouco ambígua. Então, se você estiver se referindo a subrepresentadas no sentido de qualidade, eu acho que não. Eu acho que a gente tem umas mina muito foda aí na cena que bate no peito e tanco e vai e carrego nas costas mesmo. Então, nesse caso, eu acho que a gente tem ótimos exemplares de moças representando as mulheres nas comunidades que eu conheço, né? Agora, se você estiver se referindo na questão de quantidade, eu acho que sim. Eu acho que existe uma barreira muito alta para a entrada de mulheres na comunidade de games, tá? E eu acho que isso é um problema, e eu nem falo para as mulheres em si, tem o problema, né, de que a gente deveria poder habitar qualquer ambiente, mas nem é esse o ponto. Eu acho que isso é um problema pros homens que fazem parte da comunidade. E eu vou te falar por que agora. Senta que lá vem história. Quando eu comecei a fazer stream de Dota, muita gente do Dota
Fofoca, bicha. Muita gente do Dota quis flertar comigo, dar em cima de mim e tal. E, gente, tem uma parada que eu falo pros meus amigos homens que é o seguinte: você pode até saber como outro homem se porta na presença de outro homem, mas tu não tem ideia de como outro homem se porta na presença de uma mulher a sós. Você não faz ideia de como é outro homem a sós com uma mulher. Você não sabe. Até porque se você estiver lá, ele já não tá a sós. E outro assim bizarro, viu? Cara, o que tá acontecendo com os homens? E aí, nessa dos caras quererem flertar, quererem, né, enfim, eu vi tanta coisa bizarra. É porque realmente não é minha intenção ficar surfando em hype de fofoquinha e de ficar assim. Mas assim, ó, eu vi. Gente, esses caras, assim, cara, eu vi umas coisas que chega da pena. Sabe, chega da pena. E eu acho que isso é fruto deles estarem inseridos num ambiente que é majoritariamente constituído por homens. Então eles não sabem, eles não têm contato com mulheres, eles não sabem se portar, eles não sabem o que falar, eles não sabem o que fazer. E aí nessa bagunça de. E nessa loucura, e nessa bagunça de não saber o que fazer, eles fazem merda. Sabe? Às vezes, uma coisa que era pra ser tão simples se transforma num monstro. E a gente que é mulher, a gente olha pra isso e a gente vê. A gente vê assim, cara, esse cara não sabe o que ele tá fazendo. Saca? Então eu acho que todos têm a ganhar com a inserção de cada vez mais mulheres nas comunidades de jogos. Inclusive, queria aproveitar esse espaço para divulgar um novo projeto chamado Balbúrdia Cast. Balbúrdia Cast, gente, é um podcast, tá? Que eu vou fazer junto com a Fléria, minha sócia maravilhosa. Se você não conhece a Fléria ainda, você tem que conhecer. Ela é comentarista de Dota, ela comenta pela BTS. Inclusive, ela participou do TI passado. Ela é um crânio, tem um conhecimento vastíssimo sobre o jogo, acerta todos os piques. Ela é maravilhosa, cara, de verdade. Se você gosta de Dota, você tem que conhecer a Fléria. E aí, nós estamos com esse projeto, né, que vai se chamar Balbúrdia Cast. É um podcast que vai ser apresentado por nós duas. E a nossa intenção é receber membros da comunidade de jogos no geral, principalmente Dota, é óbvio. Inclusive, já existem alguns podcasts de Dota que rolam lá na Twitch, mas sempre apresentados por homens. E a nossa intenção é realmente trazer uma outra visão da coisa, uma outra perspectiva, né? E conseguir cada vez mais debater alguns tópicos que são importantes, na verdade, para todo mundo. Eu ainda não sei quando esse vídeo vai ao ar, mas assim, se ele for ao ar antes do dia 12, saiba que o primeiro episódio vai ser dia 12, às 18 horas, lá na Twitch, tá? Se esse vídeo acabar indo ao ar depois do dia 12, fica de olho porque vão ter outros episódios e eu acho que vocês vão gostar pra caramba mesmo. Inclusive, eu já vou deixar aqui linkado o canal do Balbúrdia no YouTube. A gente já criou o canal no YouTube, mas a gente ainda não postou nada porque ainda não teve o episódio, mas a gente vai postar tanto cortes quanto o podcast na íntegra. Olha que legal, o Menestrel perguntou se eu toco algum instrumento ou só campainha mesmo. Cara, eu sempre quis aprender a tocar violão, piano, eu acho lindo, mas todas as vezes que eu tentei eu achei muito difícil, então não, eu toco só a vida mesmo, toco terror também, essas coisas. Você tem irmãos ou irmãs? Como é a relação entre vocês? Eu tenho um irmão maravilhoso, ele é mais velho, mas a gente é coladinho, assim, a data de nascimento, sabe? Ele é 1 ano e 4 meses, 14 dias e 5 horas mais velho do que eu. Como eu sei? Porque quando a gente era mais novo, a gente calculou isso, tá? E é só isso mesmo, só tenho ele de irmão. Qual é a sua visão sobre casamento e filhos? Teve outra pergunta parecida também, sobre se eu pretendo ter filhos biológicos, já que vocês são as minhas crias, né, adotivas. Gente, eu não sou uma pessoa muito religiosa, tá? Eu fiz catequese, fiz crisma, mas eu não frequento igreja, eu não tenho uma... Assim, eu acredito em certas coisas, mas eu não tenho uma fé muito latente, né, dentro de mim. Então, eu acredito no casamento como forma de união estável. Instável é outra coisa. União estável. E eu até não tenho sonho de me casar na igreja e tal. Mas assim, eu sou muito prática, sabe? Eu sou menos da celebração e mais da pessoa. Por exemplo, já aconteceu de eu namorar pessoas que eu não queria ter filho com a pessoa. Não enxergava nela um bom pai e até casaria com ela, mas não enxergava a possibilidade de ter filhos com ela. Porque eu também não tenho dentro de mim esse instinto de querer ter filho, de ai, sabe assim, porque tem mulheres que só vão se sentir completas quando forem mães. Eu não tenho isso. Se eu nunca tiver filho na vida, eu tô de boa. Mas se eu tiver também, tá bom, sabe? Então não é uma parada que eu busco, mas é uma parada que, dependendo da pessoa, eu acharia muito legal.
Como lidar com a comunidade tóxica do Dota? Tenho vontade de voltar a jogar, mas sempre que tento desanimo por isso. Bom, como eu já respondi, eu acho que é simplesmente você se permitir sentir. Tem gente que fala que o melhor é já entrar mutado, jogar com todo mundo mutado. Eu não consigo, tá? Eu não consigo. Eu sempre falo na live assim, eu não hablo pingolês, manito. Porque eu realmente não entendo pingo. Então não adianta pingar. Eu não sei se o pingar é pra eu sair, é pra eu ficar, é pra eu guardar, é pra eu guardar, é pra eu... Porra, eu não sei. Eu não hablo pingolês. Tu habla pingolês? Então, se tu habla pingolês, tu pode jogar mutado. Eu não consigo, tá? Então, eu acho que não tem uma receita de bolo pra isso, assim. Sabe? Ah, você faz isso e vai estar tudo certo. Não. Cada pessoa vai ter que desenvolver a sua fórmula. Não pretende cortar o cabelinho curto, não? Gente, eu já tive cabelo aqui. Aqui assim. Só que o que acontece? O meu cabelo não é liso. Ele é cacheado. Não dá pra ver porque eu sequei com o secador e eu ainda deitei em cima dele. Então ele tá amassado. Mas meu cabelo não é liso. E se eu não secar com o secador, ele fica com um cachinho bem definido. Ele não fica crespo. Aqui ele é liso. Mas à medida que ele vai descendo, ele vai ficando com uns cachinhos. Tem dia que tá mais definido, tem dia que tá menos. Então, assim, quando eu cortei meu cabelo aqui, eu tinha que viver fazendo escova e chapinha, porque não ficava legal pro meu tipo de cabelo, sabe? Então, assim, não pretendo cortar de novo, não. Mas eu vou deixar aqui uma foto de quando eu tinha cabelo curtinho, pra vocês terem um preview de como que ficava, tá? Vem de foto do pezinho, meu pau no teu cozinho. Já pensou em largar a vida de stream e voltar pra faculdade? Gente, cara, quanta pergunta massa que vocês mandaram dessa vez. Olha, sim, eu já pensei. Mas não porque eu quero. Eu já pensei por causa dessa construção social de que a gente tem que ser formado, de que a gente tem que ter um diploma. E eu cresci ouvindo isso do meu pai. E o meu pai, ele não é uma pessoa rica, ele é uma pessoa batalhadora. Ele batalhou demais pra dar pra mim e pro meu irmão a melhor educação que ele pôde pagar. Então, eu sempre cresci ouvindo sobre faculdade, sobre diploma. Inclusive, a minha família é uma família que, assim, como eles vieram muito do nada, eles vangloriam muito esse tipo de coisa. Eu tenho tios que acumulam diplomas, mas nem sequer atuam na área. E eu acho isso uma tosqueira, sabe? Porque você vai perder anos da sua vida se dedicando a um estudo que você não vai usar. Porra, sabe? Vai pra casa do caralho, a louca. Mas assim, eu não julgo eles porque eu entendo que antigamente ter diploma era igual a você ter uma segurança, né? Uma estabilidade financeira. Hoje não é mais assim. Tanto que eu vejo vários colegas de faculdade que se formaram, permaneceram no curso. Pra quem não sabe, eu fiz faculdade, tá? Eu só não me formei. Então, vendo vários colegas da faculdade que chegaram de fato a se formar e não trabalham na área, porque não tem trabalho, ou trabalham muito pra ganhar muito pouco, sabe? Então, isso me dá uma segurança de que eu fiz a escolha certa de sair da faculdade. Eu não estava feliz mesmo. E eu gosto muito do que eu faço hoje, só que tem essa insegurança do, mas será que vai vingar? Será que não vai? Porque hoje eu pago as contas na conta. Não sobra dinheiro, sabe? Então fica aquela coisa. Tá, mas será que eu já cheguei no meu ápice? Será que eu nunca vou poder, tipo assim, relaxar, contratar um editor de vídeo, ter um pouco mais de conforto, sabe assim? Adotar mais um gato? Então tem essa questão da insegurança que o meu trabalho hoje traz e essa questão da construção social de que diploma, ó, céu diploma. Mas é por isso, não é por ser menos feliz hoje do que eu era antes, muito pelo contrário. Hoje eu realmente acho que eu tô no meu ápice da felicidade, satisfeita com o trabalho que eu tenho. Tanto é que se eu parar pra analisar, a minha época de faculdade foi uma época que eu, se eu olhar pra trás, eu me via muito perdida, assim. Porque eu realmente não estava feliz, sabe? Eu saía muito, saía de quinta a domingo. E tá, diga o que quiser, todo mundo tem a liberdade de fazer o que quiser, mas assim, você sair de quinta a domingo não é saudável. Porque segunda-feira eu tava de ressaca, terça eu ainda tava me recuperando, porque se você sai de quinta a domingo, você come mal e tal, não sei o quê. Então, terça você voltava à vida e quarta, e aí quinta já era dia de sair de novo. Então, tipo, realmente foram anos da minha vida que eu perdi. Mas não é que eu perdi porque eu saía muito. Eu saía muito porque eu estava perdida. E hoje, cara, pra eu sair de casa, é assim, ó, tem que ser o rolê. Tem que ser o rolê, tem que ser muito fera. A análise que eu faço é que hoje eu já estou muito mais preenchida do que na época. Então, eu não busco essas superfluosidades. Esses supérfluos pra preencher um vazio que eu tô sentindo dentro de mim, que é o vazio de estar perdida. Hoje eu gosto do que eu faço, então isso me preenche muito mais. Próxima pergunta. Seu pai fica bravo igual você fica nas lives? Ou essa braveza você puxou da sua mãe? Gente, quanta pergunta sobre meus pais, né? Deixa aqui nos comentários se vocês querem que eu grave um videozinho de perguntas, talvez com meu pai.
Vamos ver, quem sabe sai, né? Gente, meu pai já foi, não bravo, mas assim, mais estressado, porque ele realmente trabalhava muito pra dar uma condição de vida boa pra mim e pro meu irmão, né? Pra quem não sabe, meus pais são separados e eu moro com meu pai desde os 12 anos. Inclusive, meu pai é o motivo de eu não ter daddy issues. Eu conheço vários filhos de pais separados, mas eu nunca ouvi uma história de um pai que lutou na justiça pra trazer os filhos pra morar com ele. E o meu pai fez isso. Meu pai brigou na justiça porque ele queria que eu e meu irmão viéssemos morar com ele. Então eu moro com ele, morava, né, com ele desde os 12 anos, tá? E quando eu fui morar com ele, meu pai de fato era uma pessoa muito mais estressada, mas eu acho que realmente pela quantia de trabalho, né, que ele tinha e a pressão de ter duas crianças e enfim. Hoje meu pai é simplesmente a melhor pessoa que eu conheço. Ele é muito sensato. Posso ficar aqui um dia inteiro falando sobre meu pai porque ele é uma pessoa incrível, zero bravo, ele é uma pessoa muito compreensiva, inclusive é uma surpresa pela criação que ele teve, que foi muito dura, assim, mesmo. Dá pra ver de longe o esforço que ele fez a vida inteira pra fazer diferente do que ele recebeu. Então, não, meu pai, eu não considero meu pai bravo, apesar de ele ser mais, assim, sério com quem ele não conhece, sabe? Com a gente, assim, na intimidade, ele é bem bobão, ele faz brincadeira de tiozão, sabe? O tempo inteiro, ele é o cara do meme do Zap, e ele é desenrolado também, porque ele trabalha com TI. E ele é muito sensato. Tanto que meus amigos, eles falam assim: será que algum dia o teu pai vai cair do pedestal? Porque ele é tão incrível que meus amigos ficam assim: meu Deus do céu. Então, não, ele não é bravo. O meu pai, ele me deu muito essa coisa, assim, de ser prática, de ser mais racional, de ser mais compreensiva e tal. Agora, a minha mãe, ela é a pessoa mais amorosa que eu conheço no mundo. No mundo, ela quer ficar lambendo a gente o dia inteiro, se deixar, ela quer vir pra cá, ela quer cozinhar pra mim, e eu falo, mãe, mas não precisa. Cara, assim, ó, como eu trabalho muito, e ela sabe, a minha mãe vem pra cá, às vezes, e ela deixa uns hambúrgueres congelados que ela faz, sabe assim? Ela mesma compra carne, ela faz hambúrguer, deixa congelado pra ficar prático. Às vezes, como eu não saio muito, eu não gosto de ir no mercado, essas coisas tipo salada, eu às vezes não como porque eu não quero sair pra comprar e dura pouco, assim, porque estraga, né? Então ela vem, ela traz, porque ela faz questão que eu coma direito, ela faz pão, porque o pão dela é de verdade mesmo, né? Não é esses pães assim de mercado que tem um monte de aditivo e tal. E aí ela vai e sova o pão 2, 3 vezes e sabe assim, é muita demonstração de amor em atos de serviço, sabe? Então a minha mãe, ela me deu essa coisa, sabe? De ser amorosa, de cuidar de quem eu quero bem, de quem eu quero perto. E eu realmente tenho isso até com os meus amigos, né? Os meus amigos falam assim, nossa, a Sheila é meio mãe, assim, porque tudo que eu quero, tudo que eles precisam, se eu puder fazer, eu vou fazer e mais um pouco, porque eu sou assim. Então eu acho que foi uma boa mistura ali. Mais uma pergunta sobre meu pai, meu Deus. Como é a relação com seu pai e como você foi criada? Apanhou muito dele? Não, gente, eu apanhei mais da minha mãe do que do meu pai, por incrível que pareça. O meu pai, ele é um cara muito bom com as palavras. Inclusive, assim, muito da minha admiração pelo meu pai, ela veio hoje por eu enxergar coisas que ele fez quando eu era menor. Vou dar um exemplo de como o meu pai me criou, assim. Vocês vão ter um vislumbre da pessoa maravilhosa que ele é. Vocês acreditam que eu nunca ouvi um por que não do meu pai? Sabe, assim, quando você é criança, você pede um negócio e o pai fala não. Aí você fala, por que não? Aí ele fala, por que não? E me respeita que eu sou teu pai. Cara, eu nunca tive essa conversa com meu pai. Eu lembro de um dia que eu tinha uns 14 anos e eu pedi pra a gente receber umas amiguinhas minhas do colégio em casa. Só que meu pai trabalhava fora. Agora tu imagina, né? Um adulto deixar três pré-adolescentes de 14 anos sozinho em casa, num prédio, morando no 7º andar. Complicated, né? Só que eu não tinha essa noção. E aí, obviamente, meu pai falou não. Eu perguntei por que não. E aí, meu pai, com toda a paciência do mundo, sentou comigo e me explicou. Ele falou, filha, se as suas amigas vierem aqui, eu sou responsável por elas, mesmo não estando aqui. Se uma delas esbarra numa janela e cai, ou alguma coisa acontece, se vão esquentar a água e botam fogo na casa, qualquer coisa que aconteça, a responsabilidade é minha. Não, pai, mas a gente não vai, não sei o quê. Aí eu lembro que ele falou assim: não, eu sei que tu não vai, mas tu entende que eu não vou ficar tranquilo? Cara, eu lembro claramente dele falando isso. Eu não vou trabalhar legal, eu não vou render, porque eu vou ficar com a minha cabeça pensando em como que vocês estão aqui. Quem sabe, vamos fazer no sábado? Sábado eu tô em casa. Vamos fazer no sábado. Aí vai ser legal, até faço um almoço, faço um peixinho na churrasqueira e tal. Então, assim, é óbvio que na época eu não tinha essa noção, porque eu nem entendia a dimensão do que ele tava fazendo, né? Mas
muito da admiração que eu tenho pelo meu pai vem desses momentos, sabe? Onde eu fui tratada de igual pra igual, sabe? E não de cima pra baixo, saca? Tipo assim, cala a boca, eu sou teu pai, me respeita que eu sou teu pai, e não discute, e não quero saber. Não, sempre foi com muita conversa, né? E a nossa relação é super boa, assim, a gente não tem nenhum problema, a gente conversa, a gente tem o projeto da cervejaria juntos. Só que aquela coisa, como eu sou muito corrida no trabalho, a gente acaba não se falando tanto, não se vendo tanto e tal. Mas é simplesmente por uma questão de logística, né? Melhores estratégias, memes para usar no Dota, tirando o Nike dano mágico. O flerte. O flerte e a promessa de atos libidinosos que nunca serão cumpridos é a nossa melhor arma, cara. Olha só. Beleza, todo mundo muda no jogo. Invoker mid. Ele dá uma triple kill? Insta, eu abro meu microfone e falo: Cara, tu é bom, hein? Tu não quer comer meu cu, não? Não, eu te pago, pô. Cenzão no Pix. Vamos fechar em cenzão no Pix. Pronto. É isso, meme. O cara dá risada, hahaha. E aí vai, é isso, entendeu? Aí o cara passa por mim, eu tô farmando stack do anciente, o que ele faz? Alacrite pra me ajudar. Por quê? Prometi um cu. Vou dar um cu? Não. Mas assim, já fiz uma amizade ali. Entendeu? Você se inspira no seu Creyson? Você lembra um pouco ele. Adoro o seu canal. Abraços. Na verdade, ele que se inspira em mim, né? Ele já falou isso pra mim numa conversa que a gente teve. Ah, louca. Cara, não, eu não me inspiro no Crey. Eu adoro o Rafael. Eu não gosto do Creyson, mas eu adoro o Rafael. Não gosto do personagem dele mesmo. Não consigo assistir muito a live dele. Mas eu gosto muito da pessoa que ele é, assim. Porque no começo, quando eu comecei a fazer stream, ele foi uma pessoa bem próxima minha por um tempo. E a gente conversou bastante. E ele me mostrou ser uma pessoa muito do bem. Claro que eu não sou juíza de nada, né? Enfim. Mas não me inspiro nele porque eu não sou tóxica assim, não. E pra finalizar, queria agradecer muito a você pelo excelente conteúdo de Dwarf Fortress que você trouxe para o Brasil. Estou participando de alguns grupos brasileiros desde que eu comecei a jogar e a maioria das pessoas apontam você como professora deles. Desejo muito sucesso para você. Obrigada, cara. Isso é muito gostoso de ler porque eu realmente faço com muito amor. Eu queria produzir mais conteúdo de Dwarf Fortress, mas eu realmente acho que o hype do Dwarf Fortress está passando e pra mim é muito complicado o tempo que eu gasto gravando vídeo, editando vídeo, postando vídeo pro vídeo bater 300 views. É muito difícil, é muito complicated. Então, assim, não sei quantos mais vídeos de Dwarf Fortress estará tendo aqui no canal, tá? Mas não é porque eu não quero, gente, é porque, querendo ou não, esse é o feedback que eu tenho da comunidade, tá? Gente, com esta eu me despeço de vocês. Se você quiser um vídeo 3 de perguntas, já vai mandando sua pergunta aqui embaixo, tá? Normalmente, quando eu faço vídeo de perguntas, eu abro uma caixinha lá no Instagram, mas dessa vez eu vou selecionar as perguntas daqui dos comentários. Então, se tem alguma coisa que você ainda quer saber sobre mim, quer que eu responda num próximo vídeo, já vai deixando aqui, por favor. E também porque isso aumenta o alcance e o engajamento do vídeo. Então é isso, espero que tenha dado pra gente se conhecer um pouquinho melhor. Beijão e até a próxima!